Qual é a vantagem do homem no casamento? Ou seja, o que o homem ganha ao casar? Essa pergunta é para aquelas pessoas que têm ou já tiveram um relacionamento duradouro e que têm um certo grau de experiência, de convivência, pode responder com um pouco mais de exatidão a essa pergunta. Se você disser para mim que são os filhos, ou seja, que o cara casa para ter filhos, nós temos um problema, porque o homem não precisa se casar para ter filhos. Olha, eu não sou adepto ao homem sair por aí fazendo filhos à torta e direita. Não é isso que eu estou falando. O casamento ele tem um propósito, ele tem uma função. Quando Deus estabeleceu, quando Deus criou essa instituição, ele tinha um propósito em mente e esse propósito deveria ser seguido. Mas não é sobre isso. É sobre qual é a vantagem do homem se casar nos dias de hoje. Se a vantagem do homem é ter filhos, eu- é muito pelo contrário. Ter filhos sempre foi muita desvantagem para o homem. Por quê? Porque com filhos o homem perde um pouco do que ele ainda tem, entre aspas. Ele perde uma certa liberdade. Ele já perde tudo isso ao casar. Ele perde liberdade, ele perde privacidade, ele perde o controle de suas finanças, ele já não tem mais. Ele trabalha para sustentar a família, para sustentar a casa, para sustentar a esposa, para sustentar os filhos, para sustentar as necessidades básicas dos três, dos quatro, ou de quantas crianças eles tiverem. Eu sou pai também. Eu sei o trabalho que é criar uma criança. Eu sei as responsabilidades, as consequências de ser pai. Não, definitivamente ter filhos não é a vantagem que o homem tem ao se casar. Então a pergunta permanece: qual é a vantagem que o homem tem ao se casar nos dias de hoje? Algum desavisado aí vai dizer que o homem casa-se para ser feliz. Eu vou dizer: como assim? Como é que 2 pessoas imperfeitas podem proporcionar felicidade uma para a outra? Cada um busca seus próprios propósitos dentro de todas as relações, seja ela no trabalho, seja ela no casamento, seja ela nas amizades. Todos nós buscamos algo de alguém. E todas as pessoas que vêm a nós, que estão ao nosso redor, também têm o mesmo propósito. Entrar num casamento com o propósito de buscar felicidade é a coisa mais errada que existe. É a coisa mais ignorante que nós fazemos. E muitas pessoas fazem isso justamente por não terem conhecimento, não terem orientação. Acham que se casar vai te fazer feliz. Aquela pessoa, se casar com você, terá o propósito, a obrigação de te fazer feliz. E aí é quando as coisas se complicam, porque quando começam a surgir os defeitos, as imperfeições, as coisas que você começa a não lidar muito bem, você não suporta certas coisas, enfim, começam os conflitos. A felicidade não faz mais parte desse ideal. Então, não, o homem não se casa para ser feliz. Minha pergunta continua. Alguns desavisados também vai dizer que o homem, quando se casa, passa a ter uma melhora na saúde. Bom, tem uma pontinha de verdade, porque quando o homem se casa, a mulher consegue convencer o homem a fazer exames com um pouco mais de frequência. Geralmente, o homem não gosta de ir para médico fazer exames. São raros os que têm esse compromisso anual ou tem um período em que ele se prepara e se organiza para fazer um check-up, para ver como é que anda a situação da saúde dele, né? Sem contar com as dificuldades financeiras que é o que mais nos impede de cuidar da gente quando o que a gente ganha é muito pouco e tem muitas coisas competindo com aquele mísero orçamento mensal. E acaba que muitas vezes o cara não consegue adquirir uma renda extra, ou por falta de tempo, ou por falta de conhecimento, ou por falta de habilidade, ou por se sentir incapaz de realizar qualquer outra tarefa que não seja aquela que muitas vezes ele traz como ofício desde pequeno.
uma profissão de mecânico, que ele aprendeu quando criança, porque o pai colocou numa oficina, enfim, uma série de fatores impede que o homem tenha o suficiente para cuidar da própria saúde. Acho que talvez até por isso o homem negligencia tanto a saúde, porque precisa correr muito atrás de alguma coisa a mais, uma coisinha a mais para poder equilibrar o orçamento, ou equilibrar as contas em casa, e acaba que não dá, não é o suficiente para ele cuidar da saúde dele. Às vezes não é o suficiente para ele cuidar da saúde da família, dos filhos, da esposa quando adoece. Então não, para mim essa teoria de que o homem melhora na saúde ao se casar, muitos saem no casamento doente, com depressão, com uma tristeza aguda. Quantos não tiram a própria, vida por causa do término do casamento? Tem gente que vai dizer que o homem ganha amadurecimento. Cara, amadurecimento você ganha com a sua vida, com os fatos, os acontecimentos que vão acontecendo em sua vida, desde o seu nascimento até a sua idade presente. As sucessões de acontecimentos, de aprendizados, de superação e tudo isso forma o seu arcabouço de conhecimento, de habilidades, que vai lhe dar um amadurecimento, que vai te amadurecer, te fazer mais forte, né, te fazer mais experiente. Amadurecimento não vem com casamento, amadurecimento vem com a vida, com a vivência. Tem algumas pessoas aí dizendo que o homem, depois que se casa, ele investe mais em autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal. E isso não é uma verdade, porque o homem casado ele não tem tempo para essas coisas, a menos que a companheira dele seja parceira, que o ajude, que o apoie, e que o incentive a buscar mais, a melhorar, né, a se empenhar, a evoluir. Isso é uma minoria, né? São poucos os homens que têm a sorte, se é que eu posso dizer assim, não sou muito, eh, adepto da sorte não, porque eu acredito que as coisas não são adquiridas nem conquistadas por sorte. A sorte nada mais é que o acaso. E se você acredita que tem alguém no controle de todas as coisas, logo a sorte não existe, pelo menos no meu ponto de vista. Há quem não acredite assim e tá tudo certo, tá tudo bem, né. Mas no geral o homem ele não investe em desenvolvimento pessoal, ele mal consegue tempo para isso, ele mal consegue tempo para um happy hour no final de semana, isso quando acontece uma vez por mês, uma vez por ano. Muitas vezes nem nas férias ele consegue programar uma viagem, uns 2 ou 3 dias fora de casa, fora do bairro com a mulher, com os filhos. Há quem diga também que o homem, quando se casa, ele faz mais sexo. Bom, isso no começo é uma verdade, sim. No começo tem uma certa frequência, mas dependendo do casal, dependendo do nível da paixão, do nível do desejo que um nutre pelo outro, essa frequência vai diminuindo com o passar do tempo. E chega um período em que o casal não faz tanto sexo assim. A maioria dos argumentos usados em algumas separações, não só agora, mas de muitos anos, é a frequência do sexo quando diminui, quando a digníssima ou o digníssimo já não pratica com tanta frequência, então o relacionamento tende a esfriar, esfriar, esfriar. E muitas vezes esse é um dos fatores que faz com que o casamento se se rompa, né, termine. Olha, eu não sou aqui nenhum guru da sabedoria,
tá? Eu não sou nem espertinho, eu não sou nenhum vendedor de curso, não sou coach. Eu sou só uma pessoa comum, com algumas experiências ruins, que pretendo passar para vocês. Experiências as quais eu não gostaria que outras pessoas repetissem, porque são muito amargas. O tempo é algo muito precioso e quando a gente desperdiça isso tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas e agindo de forma mais errada ainda, a gente tem um preço muito alto a pagar por isso. Eu sou vítima das minhas escolhas, sou vítima das minhas decisões, cometi muitos erros. Quem está falando com você aqui não é nenhum sabichão, não é nenhum santinho, tá? Eu cometo erros, eu já cometi muitos erros. Erros dos quais eu não tenho nenhum orgulho, nem sequer de lembrar. E não foram premeditados. Erros que foram feitos no ato da emoção ou um cálculo mal feito, mal calculado, né? E eu tomei decisões erradas. Cometi erros, sim. Então não estou aqui para passar lição de moral para ninguém. A pergunta permanece. Qual é a vantagem do homem ao se casar, senhores? Me respondam vocês. Qual é a vantagem de casar hoje? A gente ainda pode sonhar com família? Para o homem, vantagem? Absolutamente nenhuma. Talvez minimamente saber quem são seus filhos, e ainda assim eu recomendo fazer exame de DNA. E esses filhos que o homem acaba perdendo no divórcio. Nossa, mas que pessimismo, doutora. É? Então senta aí, escuta. Vamos de podcast agora. Casar não tem vantagem, mas tem trabalho. É um ato de muita coragem, um desafio, um investimento de alto risco, um esforço enorme para fazer dar certo. Pelo menos por algum tempo aí que te permita ao homem, né, no mínimo criar algum vínculo com seus filhos, que são a sua descendência. Você casa para ter um lar acolhedor e de paz? Não terá. Porque as mulheres têm hoje autoridade do lar, e o que significa que se você falar que não concorda com alguma coisa, você é o tóxico, leva uma medida protetiva que vai manchar o seu currículo e a sua honra, pode te fazer perder o emprego, contratos, as suas conquistas, enfim, tudo que você trabalhou para construir. Você casa para prosperar? Esqueça, porque você vai trabalhar o triplo para sustentar o lar e ser o famoso provedor que tanto elas querem, porque nessa hora aí existem papéis, né, que elas defendem, só nessa hora. E aí você vai sofrer assédio no trabalho, porque é dureza conquistar patrimônio, meu querido. E em casa também, vai sofrer violência psicológica, sem poder falar nada, porque é você que pode ser acusado de tóxico. Você casa para ter sexo perene e seguro? Não terá. Porque não há mais dever de sexo no casamento. E se você, porventura, disser que precisa disso e tocar a sua mulher de forma que ela entenda que não consentiu, ela pode te acusar de estu conjugal e, voltamos ao primeiro ponto, sua vida acaba. Você casa para ter fidelidade? Pois não existe mais isso pelas novas alterações do Código Civil. Inclusive, quem trai não vai perder o direito à pensão. Já imaginou? Você ser o provedor, perder sua saúde, trabalhar igual um burro para sustentar o lar, tomar uma galha e ainda ter que pagar pensão para ela viver com o novo affair? Coragem, hein? Comida e roupa lavada, quem precisa disso? Você não faz já, por sua conta própria hoje, estando solteiro? Bom, se ela se dedicar a isso apenas e você permitir, escute de novo os tópicos anteriores e saiba que você terá a dura tarefa de prover o lar e no futuro ainda terá que pagar alimentos compensatórios por ela ter ficado só em casa, porque ela já vai estar enfraquecida da cabeça, incapaz para voltar ao mercado de trabalho e ainda vai dizer que você nunca estimulou ela a crescer, ser alguém na vida, veja bem. E você ouve o tempo todo elas dizerem que mulher não precisa de homem para nada, né? Mas quem é que paga o pack do pezinho? Você quer ainda se relacionar e deixar uma descendência e formar família? Você vai fazer isso, porque é da natureza humana, então escute esse conselho. Escolha uma mulher independente que vai prover junto com você. Se junte com ela em união estável ou casamento, escolhendo o regime da separação total de bens e vivam bons momentos como parceiros, dividindo trabalho e afeto enquanto for bom para ambos. E deixa ela aí quando ela quiser. Apenas proteja os seus filhos, porque esse é o seu dever, formar a sociedade do futuro. Isso exige presença. Jamais se afaste dos seus filhos. Eles são a sua descendência, porque a verdade é que mulher nem parente é. Deixe seus comentários, ative o sininho das notificações,
Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com outras pessoas. Talvez isso possa dar um esclarecimento melhor a outras pessoas. Espero ter ajudado vocês. E assim como eu gostaria de ter sido ajudado e não ter passado por tudo que eu tive que passar para aprender amargamente algumas coisas. Forte abraço e fiquem com o próximo vídeo.